CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de supermercados e atacarejo. Eu converso com Pedro Elou. Ele é diretor de sustentabilidade da Big Box, que é uma das maiores redes de supermercado do país. Pedro, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana? Muito obrigado pela possibilidade, pelo convite de estar aqui. É muito gratificante poder representar uma rede que já está há quase 40 anos no mercado, uma rede local, e agora abrindo nossos leques para o Brasil também, com o apoio da CBN. Muito legal. Eu já conheço, gente, um pouco da trajetória da Big Box. Tive a oportunidade de entrevistá-los num evento relacionado ao setor e sei que vocês têm muitas iniciativas ESG. Então conta pra gente um pouquinho da história da empresa e de como vocês estão atuando hoje. Muito bom, Rosana. A empresa nasceu no centro de Brasília, aproximadamente 40 anos atrás, numa padaria que meu tio abriu ali na quadra 106 Norte, especificamente em Brasília. E depois ele foi ampliando, pegou uma loja do lado, colocou mais uma mercearia, colocou um açougue, colocou um hortifruti. Quando viu, estávamos no bloco inteiro, já era praticamente um supermercado. Ele puxou o nome com um outro supermercado que tinha, que meu pai já teve também em Goiânia, que chamava Big Box. E começou ali o Big Box Brasília. Depois veio meu tio, o irmão dele, o Alberto, e junto os três começaram ali uma loja Big Box. E hoje já são aí 48 lojas, mais de 35 anos de história. Começou uma pequena padaria para hoje ser uma das maiores redes do país. Interessante, desde quando vocês adotaram a agenda ESG? E se o alinhamento ao sistema, de alguma forma, contribuiu para conferir a vocês essa robustez que vocês têm hoje? Muito bom, Rosana. Tudo começou em 2020, quando eu entro na rede para atuar primeiramente na parte do comercial, mas vislumbrei ali uma necessidade de lidar melhor com os resíduos que gerávamos. Afinal, eram 500 toneladas por mês de restos de alimentos que não vendíamos, papelão e plástico, e os outros tipos de resíduos, como o próprio lixo de banheiro, os próprios fitilhos, os pallets de madeira para carregar os produtos. Então visualizei ali uma grande necessidade de tanto tratar esses resíduos melhor, mas também uma possibilidade de nos diferenciar da concorrência, adotando a sustentabilidade como um princípio e um pilar da empresa. Que legal. Então a gente colocou ali a sustentabilidade dentro da missão, visão e valores. Ela se tornou algo que todo mundo precisa fazer. Então a sustentabilidade ela não é uma área de uma empresa, ela é um princípio e valor que a gente acaba conduzindo ali. Se o sistema ajudou, bom, existem leis que já vêm obrigando grandes geradores de resíduos no Distrito Federal a tratar o seu resíduo de uma forma diferenciada, de uma forma cuidadosa. Então, eu vejo que as leis nos ajudaram a nos antecipar a isso. Então, hoje a gente vem se diferenciando justamente porque começamos antes. Mas vocês iniciaram um trabalho de sustentabilidade focando no gerenciamento de resíduos. E isso acabou contagiando toda a cultura organizacional da companhia. Exatamente, Rosana. Começou com uma palavrinha de 4 letras chamada lixo. Então, como cuidar melhor do nosso lixo. E a gente entendeu que, na verdade, o nome não é correto lixo, o nome correto é resíduo, porque lixo é quando você descarta, resíduo é quando ele volta para a economia, ele volta como um produto. Então ali começou exatamente no resíduo. Hoje, como você vai bem tratar hoje, temos projetos de energia, projetos de formação de líderes, projetos de campanhas onde a gente engaja o nosso cliente para que ele também faça doações. Então, eu digo que a gente criou um grande ecossistema através de uma comunidade de colaboradores, sócios, líderes e também clientes em prol da sustentabilidade. Muito legal. Pedro, a gente sabe que o varejo é um grande consumidor de energia, né? Porque as grandes lojas consomem muita energia para iluminação, para refrigeração e climatização. Quais são os planos, quais são as metas para vocês reduzirem as emissões de carbono e aumentarem o uso de energias renováveis na Big Box? Rosana, desde 2023 nós colocamos sensores dentro das câmaras frias, dentro das ilhas de congelados, para que a gente pudesse monitorar o gasto de energia a partir dessas partes das lojas, que são as partes que mais gastam. Aqueles equipamentos para refrigerar o frango congelado, refrigerar aquela linguiça, ou carnes, ou entre outros produtos que são congelados. E com isso a gente conseguiu monitorar e a gente consegue então saber que loja que está tendo algum vazamento, que estão deixando portas abertas. Através desse monitoramento a gente faz exatamente a ação.
faz treinamentos com os colaboradores. Então, tem alguns colaboradores que precisam, por exemplo, ao entrar numa câmara fria, gestos simples, como no seu próprio livro tem de atitudes sustentáveis, fechar a porta da câmara fria para o ar gelado não sair e continuar com aquela energia ali. Isso se aplica em casa também, quando a gente vai abrir a geladeira. Ou seja, medidas de eficiência energética. Exatamente. Que conseguem, gente, economizar até 15%, 20% da conta de energia. Medidas de eficiência, otimização do uso de energia e o uso de energia renovável. Isso a gente já usa em 100% das lojas, Rosana. A gente já adota o mercado livre de energia, que é um mercado onde a gente tem custos menores, tem contratos de mais longo prazo com, eu diria que são concessionárias privadas de energia, e a gente consegue, além de ter a sustentabilidade financeira, garantir o uso de fontes renováveis. Então, a gente usa de fontes hidroelétricas, que usam da água como uma geradora dessa energia quando a gente represa a água e ela passa pelas turbinas e geram a água. Fontes solares, através de parcerias com geradores locais, como a própria Brasal. Brasal é uma das maiores empresas do Distrito Federal e é uma revendedora de energia. Eles têm painéis solares, onde a gente compra deles, e também a energia eólica, de também concessionárias. Então, esse mercado livre ele acaba comprando, a gente só compra de fornecedores que são renováveis. A gente até tem o selo, então a Prime Energy é uma das empresas que nos fornecem, ela nos concedeu o selo prata de energia renovável, devido ao uso de mais de 2 milhões de kWh de energia por mês com fontes renováveis. Maravilha. Agora, Pedro, você começou falando sobre a questão do gerenciamento de resíduos, né, dar uma destinação correta. E com relação ao desperdício de alimentos, que é também um dos grandes desafios ambientais do setor de varejo. Desperdício de alimentos, eu preciso dizer com sinceridade que é o maior calo do ramo alimentar. Não só supermercados, mas padarias, restaurantes, mercearias. Então, os supermercados, Rosana, para você ter uma noção, 10% do PIB do país está dentro de supermercados. O que é o PIB? 10% do faturamento de todas as empresas do país estão em supermercados. E de 9% a 11% da população já trabalhou ou vai trabalhar em um supermercado. Então, a quantidade de alimentos que supermercados compram, vendem e também descartam, ela é absurda. Elas são os maiores bancos. Se bancos são bancos de dinheiro, o Banco do Brasil, a Caixa, eles têm muito dinheiro para emprestar, etc. Os supermercados têm bancos de alimentos para comprar, vender e também doar ou, às vezes, até fazer o que a gente faz, que é transformar em adubo. Então, a gente se cobra para não jogar o nosso alimento fora. A gente faz doações daquilo que a gente não vende para creches e instituições e através da parceria com o programa Mesa Brasil, é o maior banco de alimentos da América Latina, pertence ao SESC, ao Serviço Social do Comércio. Eles vêm, eles coletam esses alimentos nas lojas, a gente pesa e cada coleta pesada que eles fazem, a gente vai tendo os relatórios e a gente consegue já medir 270 toneladas de alimentos doados por ano. E legal também, Pedro, para o consumidor oferecer preços acessíveis, preços menores, quando aquele produto está mais próximo da data de validade, né? Com certeza. A gente tem uma parceria com a Food to Save, que é uma iniciativa maravilhosa, que ela permite que esses produtos, esses maçãs, legumes, verduras, alface, sejam vendidos a um preço 70% menor do que o preço original, através da colocação desses produtos que iriam para o lixo em sacos de papelão e o cliente chega ali e ele vai escolher uma sacola com esses produtos dentro. Ele não sabe o que tem dentro. E ele pode pegar, quando ele chegar em casa, ele vai ver um pepino, uma manga, talvez um pouquinho com a casca manchada, alguma parte já um pouquinho mais apodrecida, mas a grande parte desse alimento ela ainda está possível de ser consumida. Então o cliente paga mais em conta, ele economiza, a gente descarta menos resíduo, combate a fome, facilita pessoas que de repente não poderiam pagar por um hortifruti, que hoje às vezes fica caro com a inflação, então potencializando aí a venda e reduzindo a quebra também. E você acha que já chegou naquele limite, naquele patamar de excelência com relação à diminuição do desperdício ou ainda tem margem para desperdiçar cada vez menos? A gente pode reduzir menos, Rosana, porque a gente já tem das 48 lojas, 8 certificadas com selo lixo zero, significa que a gente já não joga fora, ou seja, a gente recicla 90% dos resíduos. Esse desperdício eu vou falar mais na parte de alimentos, porque o alimento ou ele vira adubo, ou ele é doado para essas instituições, ou a gente reaproveita nos próprios refeitórios. Eu tenho um refeitório em cada loja. Tem cozinheiras que cozinham para os colaboradores. Café da manhã, janta, almoço e a janta da madrugada também. Então, tem um processo muito forte de reciclagem. Pedro, já cheguei no máximo? Não chegamos. Então, a gente ainda tem mais 40 lojas para certificar, elas ganharem o selo lixo zero. A gente faz isso em todo o ano de junho,
que é o mês do meio ambiente. A gente está até começando agora, porque dia 5 de junho foi o dia do meio ambiente, segundo a ONU. Então a gente tira junho para reconhecer as lojas que foram certificadas no primeiro semestre. E isso nos levou até a COP também, Rosana. É importante dizer que nós somos o único supermercado que já apresentou o seu projeto de sustentabilidade na COP. Na COP 30 Belém, esse ano talvez vai ser na Turquia. Se Deus quiser, estaremos lá também. Vai ser, tá combinado, já está marcado. Já está marcado? Turquia é. Você vai estar lá? Recebe fisicamente, e a Austrália, que é a alma do negócio, né? Tom das conversas. Olha só. Não sei se eu vou estar lá, vamos ver. Vamos ver, quem sabe a gente se encontra por lá. Espero te encontrar por lá, com novidades da Big Box. E a questão, quando a gente fala, que é muito importante também, de você tentar otimizar ali nas lojas, além do uso de energia, desperdício de alimentos, eficiência hídrica. Como é que é a questão da água? Muito bem, Rosana. Nessa parte da água, a gente está começando agora um projeto de reuso da água da chuva para reaproveitar nos banheiros, nos mictórios e fazer esse reuso. É um projeto ainda inicial, mas nós já conhecemos o fornecedor, que inclusive conhecemos na COP. Ele coloca como se fossem bacias de recebimento de água que vem dos encanamentos, ele cai nessas bacias e por ali ela já volta para o sistema de encanamento e já entra em reuso. Então vamos também começar. O varejo utiliza muito plástico, né? Um Demais. material indispensável para conseguir manter ali a propriedade, a integridade dos alimentos. Exatamente. O que é que vocês têm feito para reduzir o uso de plástico virgem, né? Boa. E ampliar aí a reciclagem nas lojas? Bom, Rosana, o plástico que mais impacta a nossa operação é aquele plástico que vai em cima do pallet. O que é o pallet? É aquelas tábuas de madeira que na hora do caminhão chegar na loja, é tirado os produtos dos caminhões, é colocados nesses pallets, que são somatórios de várias madeiras, vem com o carrinho, pega o pallet, sobe lá para o depósito. Então, esse plástico, ele envolve todo esse pallet junto com os produtos. E ele é um produto que tem alto preço. Eu posso vender e eu vendo esse plástico. Eu pego todos esses Como se plásticos. fosse uma lona, assim. Isso, ele é uma lona transparente por cima, perfeitamente, que envolve o pallet. Então, eu coloquei, de lá ali, quando eu fiz essa colocação do produto no depósito, eu já pego esse plástico. O que a gente faz? A gente prensa o plástico nas lojas. O que é a prensa? A prensa hidráulica com 2 chapas de metal bem grandes e pesadas, que vai pegar esse tanto de plástico e criar fardos, criar como se fosse cubos de plástico, e a gente vende esse cubo. O mesmo a gente faz com papelão. Papelão ainda é mais constante, a quantidade de papelão ainda é maior, porque 100% dos produtos que recebemos das indústrias vem em papelão, então a gente faz o mesmo. Pega o papelão, coloca ali vários papelões e prensa, e forma fardos de quase 200 quilos. E vocês destinam esse material às cooperativas? Esse material é vendido para a indústria de reciclagem. Alguns que não dá para aproveitar, vai para cooperativas, a gente acaba doando. Mas a gente consegue vender grande parte desse material, trazendo aí uma nova fonte de receita para o supermercado. Vocês estão olhando com carinho para o a granel, em vez de na loja vocês utilizarem aquelas embalagens plásticas? Boa. Preferem estabelecer aquelas caixas onde o consumidor chega lá com seu vasilhame para comprar castanha, uva passa, uma coisa que eu tenho feito ultimamente, procurado alimentos que não têm embalagem. Isso é muito bom, Rosana. Inclusive, eu passei em frente a um desses mercadinhos, não é um supermercado, mas ele é um mercado mais de boutique, a granel aqui em São Paulo, e isso me rememorou que é uma possibilidade. A gente já fez um projeto desse no passado, não deu muito certo, a gente acabou esperando um pouco, focando em outras iniciativas, mas muito bom você ter falado, porque de fato é uma forma muito poderosa de reduzir o uso do plástico. E eu o consumidor, assim, né, Pedro, ele está mais atento, ele quer dar sua parcela de contribuição. Eu faço com todo gosto, levar o meu vasilhame ali para poder me isentar do plástico. Ele leva o vasilhame, muito bom. A gente engaja o nosso cliente quando a gente pede para ele, por exemplo, usar o cupom verde. O que é o cupom verde? Você passa seus produtos ali pelo PDV, na hora de pagar não vai sair a notinha. Em vez de você ter a notinha impressa, ela vai para o seu celular. Nós economizamos milhares de reais em não imprimir o tal do cupom fiscal, que também é mais um papel que se pega, são mais árvores, mais água, mais petróleo que vai para o lixo. Essa questão da digitalização realmente é outra ferramenta, né, para a gente otimizar os processos em ESG. E o transporte de todas essas mercadorias aí dos supermercados, que é um outro desafio do setor, pela alta emissão de carbono, né? Boa. Muitos caminhões ainda utilizam diesel, são poucas as redes que lançam mão dos elétricos. Como é que vocês fazem, então, para aumentar a eficiência logística e para incorporar esses combustíveis de menor impacto ambiental? Bom, Rosana,
uma das estratégias da eficiência logística é, como a gente tem uma distribuidora total que compra os alimentos e ela entrega nas lojas, então a gente tem esse centro de distribuição, na hora dele entregar o alimento, ele já leva plástico e papelão de volta. Então eu já tenho uma eficiência ali, então isso já faz com que a gente tenha esse foco. A parte do reuso de um novo combustível ou de veículos elétricos está sendo agora cotado, a gente está vendo a possibilidade e já estamos em parcerias com algumas empresas que fazem primeiro a medição. Eu quero primeiro medir minha pegada de carbono, feita principalmente com os caminhões, né? Nós temos algumas frotas, parte da frota é comprada, é nossa, parte da frota é alugada, até não só caminhões, mas aquelas Fiorinos, onde a gente utiliza para fazer as entregas do delivery. Então, através do delivery a gente entrega na cidade inteira e estamos agora também iniciando nessa parte da mensuração da nossa pegada de carbono para reduzir os gases de efeito estufa. Ainda é um projeto inicial. E é um grande desafio porque você precisa de otimizar, ganhar eficiência da porta para dentro, mas também olhar sua cadeia indireta. Seus fornecedores, parceiros, clientes, né? Isso. Que precisam estar ali na mesma página. Falando nisso, na cadeia indireta, o que é que vocês têm feito ali para engajar todo mundo? Exato, Rosana. Essa parte da cadeia indireta, a gente tem focado muito na parte de ovos. Então, a gente já tem o compromisso de apenas vender ovos de galinhas livres de gaiolas até o ano de 2028, mas sendo sincero, acredito que não vai ter como. A gente vai ter que estender para pelo menos até 2030, justamente porque os ovos são um alimento consumido pelo Brasil inteiro. Não é tão simples eu trocar uma dúzia de ovos que o cliente paga 13 para uma que ele paga 19 amanhã. Para muita gente é uma única opção de proteína, né, Pedro? Exatamente. A pessoa não consegue comprar carne, então o ovo é uma excelente forma de proteína. A gente já vem conversando com alguns fornecedores que são nossos parceiros. Porque as pessoas querem esse valor agregado nos ovos. Eu mesmo, graças a Deus, bem-estar dos animais, né? Só compro ovos de galinhas livres de gaiolas. Então, quando você for optar, compre o ovo de galinha livre de gaiola, mas é um ovo branco, não precisa ser o caipira. O caipira já é muito caro. Por quê? Porque a galinha que é caipira, ela é criada no mato. Então, o produtor tem que ter uma área muito grande, isso é muito caro. Agora, os ovos de galinhas livres de gaiolas, elas são criadas em galpões, mas são galpões fechados, porque ela não fica ali uma grudada na outra dentro de uma gaiola. Ela fica solta, mas fechada. Então, ela não tem tanta liberdade, mas ela já tem uma qualidade de vida muito melhor, o que reduz em doenças transmitidas para as pessoas que se alimentam desse ovo. Você tá um especialista aí, hein? Agora, Pedro, vamos falar um pouco do impacto das mudanças climáticas, eventos extremos como enchentes, secas, ondas de calor, que já estão afetando os centros de distribuição, as estradas, né, para fazer a logística desses alimentos, os estoques, né, armazenamento e o abastecimento em geral. Como é que vocês lidam com isso? Como vocês estabelecem metas para se proteger, para se tornarem mais resilientes ao clima? Verdade, Rosana. Esse é um tema que afeta a todos e a gente não tem muito controle. Porque se amanhã tiver uma tempestade, se amanhã tiver uma enchente, como tivemos lá no Rio Grande do Sul, que invade as casas, a gente não tem muito o que fazer, então nos resta buscar a prevenção. A gente faz muito essa prevenção, como envolve muito até o poder público, porque as lojas ficam em frente a ruas e asfaltos que não são de nossa propriedade cuidar. A gente sempre busca fazer conversas com moradores locais para que a gente possa acessar as regiões administrativas para que eles possam dar essa devida manutenção. Então, por exemplo, um exemplo simples, em frente a uma de nossas lojas, a loja de Planaltina de Goiás, tem um asfalto que ele está muito esburacado e está juntando muita água da chuva suja. Então chove, não precisa nem chover muito, mas se chover um pouco, já junta, formam poças, aumenta a dengue, aumenta a sujeira. Então essa união com as regiões administrativas para a manutenção de um bom asfalto, etc., é um exemplo simples que a gente faz. Então através do diálogo, através dessa parcerias e verbalizar com moradores locais para que a gente possa ter essa união. É bom para todo mundo. Agora, Pedro, vamos falar do pilar social da Agenda ESG para a gente abordar aqui um pouco do bem-estar dos colaboradores, né? Da qualificação, o que é que vocês têm feito para investir nisso, formação dos profissionais, para que vocês consigam não apenas contratar, mas reter esses talentos e fazer com que eles possam alcançar os mais altos cargos na companhia. Rosana, a rotatividade é a maior dificuldade de qualquer supermercado. As pessoas trabalham até domingo, ficam muito tempo. Então, desde 2018, eu já atuava dentro
do supermercado e eu já era um dos fornecedores de treinamentos lá dentro. Eu também desenvolvo treinamentos de comunicação, de oratória através da minha empresa Verbalista. Então ali começamos uma mudança de cultura e colocando treinamentos como sendo um centro de retenção de pessoas. Desenvolvendo gerentes, subgerentes, encarregados de loja. Começamos ali, fomos até 2021, treinamos mais de 400 colaboradores e em 2021 inserimos a sustentabilidade. Então, quando a sustentabilidade veio, nós aproveitamos para criar a Academia da Sustentabilidade, com aulas semanais online sobre só sustentabilidade e a trilha de líderes às quintas-feiras, com aulas de liderança para quem é líder ou para quem ainda não é líder, mas quer ser, que são os operadores de base, ou os líderes de seção, que são aqueles colaboradores que acabaram de chegar lá dentro. Então, através dessa mentalidade de formar pessoas que eu sempre tive na minha vida, quando eu entrei lá, visualizei essa necessidade. E aí essa comunicação, essa oratória, esses treinamentos se uniram à sustentabilidade, misturaram com a própria formação de líderes e hoje a gente tem um verdadeiro ecossistema de formação de pessoas, que é a Unibox, que é a plataforma corporativa de videoaulas, mas a gente vai muito além de videoaulas, Rosana. A gente acredita que as videoaulas elas servem para o colaborador assistir quando ele entra, mas a gente acredita muito nas aulas ao vivo, contos que sejam semanais. Treinamento, na nossa visão, tem que ser semanal. O treinamento, vou treinar um trimestre, depois eu treino só no outro trimestre, não vai funcionar. Eu tenho que ter uma cultura de formação de pessoas. Então, cultura é hábito. Então, hábito é fazer todo dia ou fazer toda semana, no mínimo. A própria Verbalize, o Pedro, a sustentabilidade, a própria liderança. E, claro, a equipe de RH do Big Box tem que ser parabenizada. Temos ali uma área só de treinamentos, criando toda essa estruturação com treinamentos. Você diria que esse é o grande pilar da Big Box? O fato de vocês terem investido muito em treinamento do time, né, da sua força de trabalho, é o que confere o fato de vocês terem grandes resultados em sustentabilidade? Exatamente, Rosana. Eu diria que com certeza, porque a separação do resíduo ela é feita pelo colaborador. Se o meu colaborador não entender, não compreender, não comprar a ideia, não comprar a sustentabilidade, ele não vai prensar o papelão, ele não vai fazer a doação, não vai pegar ali o resto de alimento e doar. Sustentabilidade depende de pessoas. Não adianta, sustentabilidade depende de pessoas. Foram mais de 15 mil colaboradores treinados, 15 mil. Numa rede de 5 mil, então, como todo mês saem de 100 a 200 pessoas e entram de 100 a 200 pessoas, nossa força de treinamento ela é muito, muito forte, muito agressiva. Você acha que o brasileiro já está mais disposto a pagar por um produto, pagar um pouco mais pelo produto, por causa dos atributos sustentáveis, ou o preço continua sendo aí decisivo na hora da compra? Rosana, vai depender muito da classe. Para uma classe menor, cidades menores, onde não tem tanta presença da classe média alta e classe alta, esse consumidor ele vai buscar mais o preço mesmo. A sustentabilidade ainda ela não é tão acessível. Essa é a grande realidade. Eu digo produtos que não têm glúten, produtos que não têm agrotóxicos, carnes orgânicas, vegetais orgânicos, ainda o consumidor brasileiro sente. Mas é claro que há uma faixa ali da população, diria de 15% a 20% da população do Brasil já consegue preferir produtos e empresas sustentáveis, né? Então que a gente fez uma pesquisa com nossos clientes, eles deram nota de 1 a 10 para o quanto eles preferem o Big Box pelo Big Box ser sustentável. 90% das notas foram 8, 9, 10. Parabéns. Então ele prefere a gente. Agora, quando chega lá, se o preço está muito acima, não couber no orçamento, não tem o que fazer. Que preço muito acima? Dá uma ordem de grandeza aqui para nós. Por exemplo, os próprios ovos que eu trouxe. Os ovos tradicionais, uma dúzia, vai estar R$21. Ou até uma trinca, vai estar R$24. Então, uma trinca, R$24. E ele olhar para um ovo de 10 unidades, só que um ovo sustentável, porque a galinha é criada livre de uma gaiola. Ele pagar 21, 22, então paga quase que o mesmo preço para ter 3 vezes menos ovos, ele não vai pagar. Entendi. Então tá muito nessa decisão de preço e custo-benefício. Mas com escala, né, com o tempo a gente consegue chegar lá, né? E precisamos de subsídio governamental, Rosana. Sim. Porque como que eu vou... Hoje eu tenho ali a minha produção de ovos, eu crio ali mil galinhas. Se eu criá-las fora dessas gaiolas, eu só vou conseguir criar 500. Minha produção cai pela metade. Com a ajuda do governo, essa transição ela fica muito mais ágil. Entendi. Pedro, foi tão bom o nosso papo que, olha, o pessoal já está sinalizando ali que tem que terminar, né, Pri? Posso desobedecer vocês? Tava tão bom. Tava incrível. Quero te agradecer muito pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade. Obrigado, Rosana. E já te convidar para uma próxima oportunidade para você trazer para a gente
os novos resultados nessa seara ESG que vocês abraçaram com tanta competência. Por favor, estaremos aqui, vai ser um prazer estar mais uma vez aqui com você. Quantas vezes você quiser nos convidar, nós vamos estar aqui, porque a gente admira muito o seu trabalho, a gente admira muito o trabalho da CBN e juntos podemos levar essa mensagem para mais longe. Já afinal, a gente quer que mais pessoas, mais prédios, mais condomínios, mais supermercados sejam sustentáveis, então contamos com a ajuda de vocês nessa missão. É isso aí. Obrigada, Pedro. Obrigado, um abraço. Rosana. Um abração. Gente, eu conversei com Pedro Elou, que é diretor de sustentabilidade da Big Box, uma das maiores redes de supermercados do país. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcast preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, as outras lindas, Priscila Gobiotti e a Isabel Gomes, e na edição Rafael Furugem e o Luiz Fuliagem. Eu prometo a vocês que vou tomar um chazinho de gengibre para melhorar a minha voz. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.